Glória a Deus, graça e paz, queridos. Vocês descem ou ficam aqui comigo? Não, pode descer. Daqui a pouco vocês vêm novamente. Graça e paz, amados, que bênção. Já deu um sorriso para quem está do seu lado. Eita, que sorriso, hein? Glória a Deus. Fala assim, olha, que bom que você veio. Olha, que bom que você pegou junto com a visão. Diga, serão dias de céu na terra. Eu sei que você sentou, mas eu vou pedir que você fique de pé só mais um pouquinho. E eu gostaria que a gente orasse em línguas. Amém? Vamos orar em línguas todos nós? Todos nós. Por alguns instantes, riondos tekele bramanas, ranamassekele bla bla bache de bla bla blas, yondo loro lobre que se que bla 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 blas, rande que se que le bramassolo bro, rico chebre que lebre, coloca um pouco mais de força, coloca um pouco mais de intensidade, brando baste perebra, rande que se que le brana, rere se que le bramastolo loro, rara brabasta calabra labras, rolo colostolo bro, randa que se le Rana masere prondodoshe, rande que de diondo lo se que pramna mase que prandara, rondo cerebre, rande que sheke le pramaste, rande que sorio, rande que sorion, rande que se quebra las, re que se quebra, rondo se penambra, rande que ste brevio solobra, rande que se briando loro, re que se que le pra, ronde que sombro, nonco, ronde que soctrom, donfro, rondo que rambia se que bebra, roche que preste, rama mestebe, roye que se que proche proprio, ramba que roye que sto, roco se que lebra, re que se que rocchio que brache, robia se pera, rambia que se que prosocolo, rabaste que le rondo color, rende que reia se quebrando se randa calab rondolos. Aleluia, 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 aleluia. Pega a sua Bíblia, meu irmão. Pega a sua Bíblia e diga assim: esta é a minha Bíblia. Diga, esta é a minha Bíblia. Ela é a genuína, eterna, poderosa. Diga, viva, real, confiável, palavra de Deus. Diga, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Diga, são sementes divinas que serão plantadas no solo do meu coração. Diga, brotarão, crescerão e produzirão para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar, meu irmão, sente-se, em nome de Jesus. Eu gostaria, querido, que você fosse comigo no texto da palavra de Deus, que está em primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Vai comigo nesse texto. Nós vamos ver um pouco, na verdade, do que é capaz de acontecer quando Deus visita uma casa. Aleluia, quando Deus visita uma família. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, no verso 1, a palavra de Deus diz: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Diga comigo, belemita. Diga, Jessé, o belemita. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Diga comigo, dentre os seus filhos me provi de um rei. Aleluia, glória a Deus. Amados, a gente percebe, conhecendo o Senhor e conhecendo a sua palavra, conhecendo as suas obras, a gente percebe que sempre que Deus, Ele deseja fazer algo no seu calendário profético, no seu relógio profético, sempre que Ele deseja realizar algo que de antemão já havia sido estabelecido, Ele prepara um ambiente. Diga comigo, Deus prepara ambientes.
Eu queria que você dissesse mais uma vez: Deus prepara ambientes. E não foi diferente quando ele precisou levantar um rei para substituir a Saul. A casa para onde Deus enviou o profeta Samuel ficava em Belém. Quando nós vamos para o original, porque Jessé morava em Belém, quando nós vamos para o original, a palavra Belém no original é Bet-Lechem, que significa casa do pão. Diga comigo, casa do pão. Quantos sabem que pão é alimento, pão é provisão, pão é suprimento? Então olha que interessante, Deus envia a unção profética, que foi através de Samuel, com o objetivo de prover, ou de ungir um rei, a quem ele mesmo escolheu na casa do pão. Diga comigo, na casa do pão. Deus envia o profeta debaixo de uma unção, debaixo de uma direção, para a casa do pão, para lá na casa do pão se prover de um rei, se prover de alguém que na história havia sido estabelecido. Por que foi que Deus enviou Samuel à casa de Jessé? Eu tenho aqui alguns pontos, eu quero ser bem prático, bem rápido, para nós entendermos um pouco mais acerca daquilo que Deus está para fazer nesse tempo de conferência. Primeiro, porque Deus enviou Samuel à casa de Jessé? Primeiro, Saul havia perdido o favor de Deus. Então, não atentar para a estação, não atentar para as diretrizes, não atentar para as instruções, não ficar atento ao time divino, ao tempo divino, fez com que Deus rejeitasse a Saul. O que mostra para mim, o que prova para você, que ninguém é insubstituível, embora cada um tenha o seu próprio papel, cada um tenha a sua própria responsabilidade. Mas por não atentar às instruções divinas, por não atentar para o tempo, a janela do tempo que fora aberta pelo céu para o próprio Saul, Saul foi rejeitado pelo próprio Deus. Por esse motivo foi que Deus tocou no coração do profeta, deu instruções ao profeta, o profeta foi debaixo de uma unção, ele foi com óleo da unção para ungir na casa de Jessé alguém que iria substituir a Saul. Diga comigo, substituir. Perder o time é possível. Na sua casa, olha que eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus, na sua casa, na minha casa, na nossa família, pode ter alguém, é possível que tenha alguém que inaugurará a fila no chamado de Deus, ou substituirá o primeiro da fila. Você está aqui? Você está aqui? A palavra diz que o Senhor olha para Samuel e diz: enviar-te-ei a Jessé. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Saiba disso, ainda hoje Deus está se provendo de pessoas que na história outrora escrita está lá estabelecido, e é importante que estejamos atentos, porque a fila está andando. Eu gostaria que você me ajudasse a pregar nesse momento, a ministrar nesse momento. Eu gostaria que você dissesse para essa pessoa: fica atento porque a fila está andando. Diga, fica atento porque a fila está acontecendo. É possível que tenha pessoas aqui de quem Deus se proverá para realizar os seus intentos nesses últimos dias. Agora é importante que essas pessoas que tenham essa compreensão também tenham a mesma compreensão para dizer para Deus: Senhor, conta com a minha vida, conta com a minha casa, conta com os meus negócios, conta com o que eu sou, conta com o que eu ainda serei, conta comigo, Senhor. Aleluia. 2, o profético chega para anunciar uma direção do céu para a sua casa. Quantos querem direção do céu nas suas casas? Quantos querem direção do céu nas suas famílias? De uma casa, queridos, de 8 filhos, guerreiros, batalhadores, homens provados nas guerras, dentre eles somente um, Davi.
era um cuidador de ovelhas, era um apacentador de ovelhas, era um pastor de ovelhas de uma casa, onde só tinham homens de guerras e um cuidador de animais, Deus pode fazer suscitar um rei. Olha para essa pessoa e fala assim: por que é que da tua casa não pode sair gente grande? Não, eu pensei que você diria isso com mais ânimo. Por que é que da tua casa não pode sair gente grande? Por que é que da tua casa Deus não pode levantar alguém que será a peça fundamental na história que Ele escreveu, para fazer um reboliço na tua casa, na sua cidade, no seu estado, no seu país? Nós estamos acostumados demais, irmãos, com uma vida pacata, esperando Jesus voltar. Tem muita coisa para fazer, tem muito trono para se sentar, tem muitas histórias para mudar. Aleluia! Deus fez suscitar um rei de uma simples família. Irmãos, que interessante. Olha como Deus faz. Não sou baterista. Mas olha como Deus faz. Uma casa pacata, uma família lá em Belém, escondida. E mais escondido ainda era o filho mais novo, que cuidava dos animais do seu pai. A unção chega para dar uma reviravolta. A unção chega para fazer um rebuliço. Aleluia. A unção chega, irmãos, para trazer mudanças. Diga comigo: esteja preparado para mudanças de rumo. Agora olha que interessante, eu e você, irmãos, nós não somos somente uma carga genética. Diz para ele: você não é somente uma carga genética. Irmãos, nós não somos somente um acumulado de células, nós não somos somente mais de 70% de água, nós não somos somente, ou possuímos somente uma média de 206 ossos em toda a nossa estrutura óssea, nós carregamos um chamado. Nós carregamos um chamado, nós carregamos uma vocação. Bem, tudo bem, nós somos mais de 70% de água. É verdade que nós temos em média 206 ossos. É verdade que nós somos um acumulado de células. Mas nós somos um acumulado de células. Nós temos mais de 200, ou uma média de 206 ossos. Nós somos mais de 70% de água. Mas, irmãos, nós carregamos um chamado. Nós carregamos o fogo do Espírito para essa geração. Fala assim para ele, bem inspirado, fala assim: olha, acho bom você se acostumar. Diga, porque o ministro grita mesmo. Quem sabe se Deus não me proveu para gritar mesmo, para fazer acontecer, ou sacudir, ou acordar coisas na minha vida e na sua. Aleluia, aleluia. Isaías capítulo 44, versos 1 e 2 diz: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, a quem escolhi, a quem escolhi, a quem escolhi, a quem escolhi. Quando a Bíblia me diz a quem escolhi, eu tenho a percepção, irmãos, que é como se a gente fosse, ou estivesse num local onde tivesse muitas pessoas, e a gente estivesse olhando, olha, e puxasse a mão de uma pessoa dentre tantas. Essa pessoa que teve a mão puxada dentre tantas, é a pessoa que Deus escolheu. Por que você acha que você foi o primeiro da sua família? Por que você acha que naquela escola você é o único crente? Por que você acha que você está aqui nessa conferência para a família? A quem eu escolhi? A quem eu escolhi? A quem eu me provi, diz o Senhor. Olha para essa pessoa e fala assim: e aí, escolhido? Aleluia, aleluia. Escolhido é diferente de ser predestinado. Você está aqui? 3, a unção não prioriza o que está fora, a unção vê o coração. Porque eu e você conhecemos, sabemos, que quando o profeta chega na casa de Jessé, que reúne os 7 filhos, diga 7 filhos, fala assim: mas não eram 8? Pergunta para ele: mas não eram 8? Fala assim: calma. Os 7 filhos se reuniram.
O profeta põe os olhos no primeiro deles, no mais velho deles, e já ia ungí-lo, quando o Senhor repreende o profeta e disse: esse eu não escolhi, porque o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Deixa eu falar uma coisa para você: aparência não fascina o céu. Vou dizer outra coisa para você, aleluia, aleluia, você não está numa seleção para trabalhar com uma marca de beleza e estética. Maquiagem, irmãos, é lícito, amém, irmãs? Amém, irmãs? Mas só arruma por fora, só ajeita por fora, às vezes até esconde o que está dentro. Aleluia. Está lá, 1 Samuel capítulo 16, no verso 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Diga comigo: rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Abinadab e o fez passar. Jessé chamou, o pai chamou outro filho e o fez passar diante de Samuel, o qual Samuel disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Até então o profeta não sabia que eram 8, porque o pai fez vir 7. Havia um guardado, talvez escondido, talvez esquecido. Olha para essa pessoa e fala assim: olha, guardado. Não, irmão, fala hoje, me ajuda, fala guardado, ou esquecido, ou escondido. Diga: não importa como você se sinta, diga: Deus vai encontrar você, para aquilo que Ele escreveu sobre você. Tem alguém aqui que pode dar glória a Deus? Então a unção não prioriza o que está fora, a unção vê o coração, ela vê o interior. Irmãos, tem processos que para se manifestarem, será preciso você estar lá, porque você é a peça que faltava. A Bíblia diz, irmãos, que com essa descoberta, quando o profeta fala para Jessé: já acabaram os teus filhos? Aí foi que Jessé, talvez, não se sabe, talvez tenha se lembrado, ou talvez de propósito tenha ocultado, tenha escondido, ou por ser o mais novo não tenha levado em consideração. Você está aqui? Verso 11 diz: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé. E aí, olha o que o profeta diz: manda chamá-lo. Manda chamá-lo, pois não sem que ele venha. Repito, tem processos que para se manifestarem, será preciso você estar presente, porque você é a peça que Deus estabeleceu, que estava faltando para o processo se manifestar. Olha para essa pessoa e fala assim: tem coisas, fala assim, lá, você sabe onde, que só vão se manifestar. Diga: quando você chegar. Diga: porque você é a peça que o céu estabeleceu para estar. Aleluia! Não haverá refeição enquanto você não se sentar à mesa. E deixa eu falar uma coisa para você: Deus tem poder, irmãos, para mudar estações. Deus tem poder para fazer mudar editais. Deus tem poder para melhorar regras. Deus tem poder para mudar reis, trocar presidentes, tirar do 10º lugar para colocar aquele que é dele no primeiro. Mas ninguém vai comer enquanto você não chegar. Fala para ele assim: olha, ninguém vai comer enquanto você não chegar. Fala: ninguém vai usufruir do que é para você. Diga: porque você chegará
Diga, a cadeira é sua. Eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus. Davi foi ungido, então, naquela ocasião, em 1010 a.C. E só posteriormente foi que ele se assentou no trono, a princípio em Hebrom, por 7 anos, e depois ele foi ungido como rei para todo Israel. Então olha que interessante, não colocaram o menino Davi na TV, esperaram um tempo de amadurecimento, esperaram um tempo favorável. Olha para essa pessoa e fala assim, não te atormentes, há um tempo favorável. Diga, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Fala assim, tendo dito ele, certamente não faria. Quinto, a unção não se impressiona com força de braço e nem com talento em guerra. Porque naturalmente, irmãos, se fosse eu e você que levássemos o chifre de azeite para a casa de Jessé, talvez ficássemos boquiabertos com Abinadab, com Samã, com Eliabe, porque eles eram homens de guerra. Se eles eram homens de guerra, então provavelmente eles tinham uma estrutura, eles tinham um manejo, eles tinham uma experiência. Mas irmãos, o que é ter manejo, ter estrutura, ter experiência e não ter coração? De que adianta frequentar bem, dizer conta comigo e não ter coração? É importante que tenhamos essa compreensão e sermos guiados pelo Espírito, porque Deus, ele se encarrega com aqueles a quem ele chama, não com aqueles que se oferecem. O profético atenta para o currículo escrito pelo coração. A prova que havia desalinhamento entre os irmãos, entre os filhos, na casa de Jessé, é que quando eles tomaram conhecimento de que o que fora escolhido era o mais novo, era o inexperiente, era o que não tinha ido a uma guerra, era o que não tinha estrutura física como os demais, era o que estava mexendo com os animais. A prova de que não havia honra naquela casa é que quando Deus estabelece, irmãos, quem somos nós para ir contra alguma coisa que Deus estabelece? Quem somos nós para ir contra a quem Deus chama? Você está aqui ou já foi para casa? A Bíblia diz, irmãos, nós vimos isso mais na frente, que um deles se levanta contra o próprio irmão. Então a unção, ela não se impressiona com força, ela não se impressiona com talento de guerra. O que vai chamar a atenção, a prova que havia um desalinhamento na casa de Jessé, foi a rejeição a quem Deus tinha chamado. Olha para essa pessoa e fala assim, tenha cuidado, para não estar atrasando propósitos de Deus na sua vida. Diga, rejeitando unções que Deus colocou sobre a sua vida. Não gosto desse pastor, não gosto desse líder, não gosto da prima da doutora Karine, não gosto desse pregador que grita demais no microfone. Como disse um certo pastor experiente, sábio, Deus pode mandar o teu presente numa embalagem que você não goste. Agora, olha o coração de Davi, porque em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 17, diz assim, disse Saul aos seus servos, buscai-me pois um homem, Saul estava em sérios problemas, buscai-me pois um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente. Olha que interessante, os de dentro não reconheciam isso, e Deus lá fora levanta pessoas para reconhecerem.
Os de dentro talvez tenham se acostumado demais. Tem gente que se acostuma demais, ao ponto de tornar o que é sagrado em normal, humano. Olha para essa pessoa e fala assim: nunca alguém revestido de unção, diga, é normal. Olha o currículo de Davi. Conheço o filho de Jessé, belemita, sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor, aqui está a chave, aqui está o código, como alguns dizem. E o Senhor é com ele. Meu irmão, não adiantaria Davi ter todos esses pré-requisitos em seu currículo e Deus não ser com ele. A razão pela qual a fama de Davi era espalhada lá fora, porque lá fora as pessoas viam o que os de dentro não enxergavam. Deus estava com ele. A gente convive muito tempo juntos, irmãos. Cuidado, para a gente não levar aquilo que é, sabe, santificado, tocado por Deus, comprado para Deus, como alguém natural, como alguém normal. Sisudo vem do original bin, que significa discernir, compreender, considerar, ter discernimento, atentar, distinguir, fazer compreender. Em outras palavras, esse moço que fala para o rei Saul, que estava precisando de apoio, de auxílio, de libertação, no currículo esse moço fala: e esse filho de Jessé, ele sabe se comportar, ele sabe interpretar, ele sabe discernir. Em outras palavras, ele tem postura. Alô, tem alguém aqui? Eu já fui para casa. E é interessante, queridos, no capítulo 17, que, andando um pouco mais na frente, quando o gigante Golias se levanta, juntamente com toda a tropa, olha que interessante, Saul, verso 33, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Olha para essa pessoa e fala assim: não menospreza, diga, a quem Deus chamou. Fala, Deus sabe por que chamou. Fala, Deus sabe por que escolheu. Olha que interessante, ele diz: e ele, Golias, guerreiro desde a sua mocidade, respondeu Davi a Saul. Lembra que ele era determinado nas suas respostas? Lembra que ele tinha discernimento? Lembra que ele tinha postura? Olha o que ele disse para o rei: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, eu o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, é óbvio que era a unção do Senhor sobre a vida de Davi, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Eu não sei se você também é como eu, que quando nós lemos esse texto aqui, a gente fala: meu Deus do céu, o cara era corajoso, apesar de não ter a mesma estrutura que os irmãos bem mais experimentados. O cara era o top das galáxias. Mas, irmãos, nós precisamos olhar aqui as entrelinhas e ficar atento, porque o que chamou a atenção de Deus na vida de Davi não foi porque ele conseguiu derrotar um urso, derrotar um leão, não foi porque ele foi com tanto ímpeto contra Golias. O que chamou a atenção deste homem aqui é que ele era servo, é que ele apacentava as ovelhas do seu pai. Quem quer um serviço como esse nesses dias?
Apacentar as ovelhas, a gente precisa entender essas coisas, guardá-las de leões, guardá-las de ursos. E sabe, irmãos, não é uma tarefa fácil. Mas o que chama a atenção aqui, irmãos, na vida de Davi, é que ele era servo. Quem tem coração, não tem dificuldade de se submeter. Quem tem coração, não tem dificuldade, irmãos, de ouvir não. Quer saber se tu tem coração? Se depara com os nãos. Porque quem tem coração, irmãos, entende tempos e estações. Eu gostaria que fosse assim, mas já que o meu líder diz que não é, por mais absurdo que seja, ele sabe se resolver com Deus. Eu vou me submeter. Teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Cuidado com tarefas que vêm à sua mão para serem feitas. Não comprometa a visitação reclamando, murmurando. Nem sempre é do jeito que você quer. Ou será que tu pensas que Davi falou assim: meu Deus, como eu estou amando isso, cuidar dessas ovelhas. Umas às vezes saem, eu tenho que levá-las para tomar água. Isso é cotidianamente, todos os dias eu tenho que fazer essa tarefa. Enquanto os meus irmãos, eles são muito conhecidos, eles são guerreiros, eles têm mais likes, eles têm mais seguidores. Olha como ele disse: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Irmãos, de que adianta ter tantos likes e não ter coração? De que adianta ser servido e não querer ser servo? Por último, é importante conhecer a unção que você carrega, porque quem sabe quem é em Deus, não deixa de ser diante de pressões e perseguições. No capítulo 17, no verso 28, diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Escuta isso. Quando Jessé manda que Davi, já depois de ungido, mas esperando o tempo certo, esperando as estações, porque alguns estudiosos dizem que ele foi ungido entre 10 e 15 anos, com 10 a 15 anos, mas esperando as coisas acontecerem, quando houve esse confronto entre o exército filisteu e os filhos de Jessé foram, Jessé chama o mais novo, o ungido, e envia-o com comida para os seus irmãos em frente de batalha. E a Bíblia diz, irmãos, que todos do exército de Saul temeu diante do gigante Golias. Todos eles, inclusive os experientes da casa de Jessé. Mas a Bíblia diz que Davi, o menino, se indignou. Davi se enfureceu. Davi chamou Golias de incircunciso. E Davi começou a procurar saber o que estava acontecendo. E disseram para Davi que se alguém vencesse aquele gigante Golias, teria várias regalias, inclusive casar com uma das filhas do rei. E sabe que quando Eliabe se aproxima e vê aquilo, Eliabe censura o seu irmão. E eu quero dizer uma coisa para você: é verdade que haverão pessoas que não reconhecerão que você está caminhando para o seu futuro. Você está aqui? Amém? E aí, Eliabe olha para Davi e diz: e a quem, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ainda menosprezou o trabalho do irmão. A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Aprende isso: não deixe ninguém desdenhar dos seus humildes começos. Foi porque você soube ser grato e visionário quando cuidava de poucas ovelhas que Deus
te levará para estágios maiores. Por que foi justamente Davi, que já havia sido ungido, mas estava aguardando os tempos e as estações? Por que foi justamente Davi que fora chamado por Saul para ser instrumento de Deus na vida dele? É óbvio que foi para ser socorro na vida de Saul, mas agora olha aqui para mim, irmãos, presta bem atenção. Foi para ser socorro na vida de Saul, mas na verdade ali foi uma estratégia, não que Deus tenha colocado o espírito maligno em Saul, foi uma estratégia de Deus para Davi pisar no lugar onde futuramente ele sentaria como rei. Olha para essa pessoa e fala assim: é possível que hoje Deus te faça, diga, caminhar no futuro, diga, onde você pisará. Então não deixa ninguém desdenhar dos seus humildes começos. E aí Eliabe diz: bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Agora olha que interessante, irmãos, a Bíblia diz: desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Alguém que sabe quem é em Deus, alguém que sabe que queima dentro o chamado, não vai perder tempo com quem está querendo puxá-lo para o passado. Vai, me ajuda a falar assim, ó, não deixa ninguém puxar você para um passado que de lá Deus te tirou. Você está aqui ou já foi para casa? A Bíblia diz: desviou-se dele para outro. Então, tem pessoas, irmãos, que por educação a gente ouve. E é óbvio que a educação nos ensina a ouvir, a tentar, mas nem tudo que as pessoas dizem você deve abraçar. Ainda mais quando elas estão puxando você para um passado que de lá Deus já te tirou. Tem pessoas, irmãos, que não vão se acostumar mesmo em te ver, porque embora você esteja na mesma estação que ela, você já se vê caminhando no futuro. Fala assim para essa pessoa: não tem essa estação que nós estamos? Olha, eu quero te dizer uma coisa: eu estou prestes a me despedir dela. Foi bom enquanto durou, foi bênção demais, eu aprendi demais, eu cresci demais. Mas quantos sabem que o bom, aliás, o melhor é inimigo do bom, e o bom é inimigo do melhor? Tem muitas pessoas, irmãos, vivendo o que é bom, quando poderia viver o que é melhor. E tem muitas pessoas dizendo: não sai daqui. Os Grudes, a gente estava falando, eu e o pastor Nino, os Grudes, quem já assistiu os Grudes, aquele desenho, que o pai, é certo que era zelo, era cuidado, mas por falta de visão, o pai não deixava a família experimentar, viver o que tinha lá mais adiante. Fala para essa pessoa: tem cuidado com quem está te puxando para baixo. Fala: tem cuidado quem se opôs à unção e está querendo fazer você se opor também. Ele disse: bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. E Davi disse: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Mas ele se virou e perguntou para os outros homens, que também responderam, falaram a mesma coisa. Não perca tempo com quem ainda não se acostumou com o seu futuro. Só quer ser nariz empinado, só quer... Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: o profético está na casa.
A unção está na casa para confirmar chamados. A unção está na casa para separar confirmados. A unção está na casa para mudar destinos. Acho bom você já se levantar em coragem para dar a Deus ao que é bom, porque vem aí uma enxurrada de coisas ainda maiores. Vem aí uma enxurrada de coisas ainda maiores. Acho bom você se despedir desse estágio, porque tem um estágio poderoso esperando por você. Coisas ainda maiores. Nós estávamos com um casal, visitando um casal, e a gente conversando tantas coisas. E aí eles falando que eles foram visitar os pais, né, do esposo, os pais do pai daquela criança. E uma criança, uma menina, sempre vai à casa dos avós, e os avós a acostumaram a pedir moedas. E o avô disse assim: olha, esse cofre aqui é para colocar só moedas de R$1. E um dia, sem que os pais dissessem, olha para essa pessoa e fala assim: grandeza está no coração de quem é chamado. Fala, grandeza está dentro de quem é ungido. Quando a menina desceu do carro, disseram os pais que quando os avós perguntaram acerca, porque eles já estavam acostumados de sempre de ela descer e pedir moedas de R$1, quando perguntaram para a menina, ela disse: eu quero dólar. Não, espera aí. Uma criança, eu não quero menosprezar Araripina, mas nós ainda não estamos transacionando com dólar ainda. Algumas poucas pessoas fazem isso, mas uma criança dizer aos avós que ao invés de R$1, moeda de R$1, quer dólar para colocar no cofre. Se levanta e fala para essa pessoa: o profético está aqui na casa. Eu não vou me intimidar com os religiosos, eu não vou me intimidar com aqueles que querem me puxar para o passado, me deixar no bom. Eu vou caminhar para aquilo que é maior, porque uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e prosseguindo para o alvo, olhando para diante. O profético está na casa. Me ajuda a falar assim: olha, bom, foi bom demais. Fala, essa versão aí foi bom demais. Fala, coube direitinho nessa estação. Diga, mas vem uma unção nova aí. Vem um ano novo aí. Interessante, irmãos, é Davi dizer para Saul: ó, eu já venci leão, eu já venci urso. Quem é esse incircunciso? Quem é esse gigante? Pergunta para ele assim: quem é essa situação? Fala, quem é essa dificuldade? Diga, o mesmo Deus que te ungiu para dar conta, fala, de um leão, de um urso. Diga, já te ungiu para colocar esse gigante, diga, no lugar dele. Diga, no chão, no chão, no chão. Escuta. Um dia Deus falou comigo, e o Senhor falou assim: você já parou para pensar por que é que foi justamente Davi, que era o menor, que não tinha tanta experiência, que a experiência que tinha era lidando com os animais? Você já parou para pensar que foi justamente Davi que derrubou o gigante? E aí eu recebi uma revelação, irmãos. O Senhor me disse: só derruba gigante quem é gigante. A gente vê aí na TV
preparado. Diga, o gigante de lá, fala, o gigante de lá é mais que perdedor. Diga, mas o gigante aqui é mais que vencedor. Mais que vencedor. Mais que vencedor. Eu posso ouvir barulho de gigantes vencedores aqui nessa conferência. O profético está na família. O profético está na família. O profético está na casa. O profético está nessa casa. A unção do Senhor está nesse lugar. Olha para ele e fala, não deixe os gigantes te intimidarem. Diga, hoje, por causa de Jesus, diga, não somos nós que somos intimidados por Satanás. Diga, nós é que intimidamos o inimigo. Diga assim para ele, sabe de uma coisa? Outros gigantes se levantarão. Diga, mas não importa o tamanho, não importa a experiência, não importa a magnitude. Diga, para quem é ungido, não tem tamanho de gigante que o faça parar. Onde estão aqueles? Onde estão aqueles que estão se preparando para coisas ainda maiores? Onde estão aqueles que vão visitar o seu futuro? Se hoje você só está visitando, chegará o dia que você chegará e se assentará e receberá aquilo que foi estabelecido por Deus para a sua vida. Você não vai desistir, você não vai recuar, você não vai voltar atrás. Fala para ele, irmãos, eu não estou aqui querendo te animar não, porque eu não sou palhaço, eu sou ministro. Eu não tenho tática, eu tenho unção. Olha para ele e fala assim, tem cadeiras te esperando. Não, tem cadeiras te esperando. Diga, tem privilégio te esperando. Tem portas abertas te esperando. Diga, a sua casa nunca mais será a mesma. Pergunta para ele, está preparado? Fala, está preparado? Fala, está preparado? Diga, vem aí uma onda de coisas ainda maiores. Diga, coisas ainda maiores. Aleluia, 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 aleluia. Fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca. Já é. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca. Você é a voz de Deus para sua casa. Dessa nossa geração. Viverão. É da tua casa que vai sair. É da tua casa que Deus levantará. Então profetiza. Profetiza. No Espírito, Quem está longe vai voltar. porque Quem está longe vai voltar. sou contigo e honrarei o que os teus lábios falarem.
profetizarei. Profetiza com autoridade. Fala! Diga minha palavra com verdade. Ela é força, ela é vida, ela é poder. Esses ossos secos viverão, viverão, Viverão! viverão. Vai acontecer! Recebe aí uma unção nova, recebe aí uma unção nova, recebe aí a visitação, recebe aí. Essa unção vai abrir os teus olhos para o teu futuro, vai abrir os teus olhos para coisas novas, para coisas ainda maiores. Recebe aí a confirmação de chamados, recebe aí força. Não tem gigante que vai te intimidar, não tem problema que vai te intimidar, não tem depressão, não tem ansiedade que vai te intimidar. A unção desce sobre a tua cabeça, o óleo desce sobre a tua cabeça. Olha, esposos melhores, esposas melhores, filhos melhores. Nada vai roubar aquilo que o Senhor preparou para a minha casa e para a sua. Diga comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.